como curar os nossos relacionamentos feridos? E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Ligados na Palavra. Hoje, 17 de setembro, terça-feira. Está começando Ligados pela rádio advai.net e também pelo youtube.com/JA Central VV. É um prazer estar recebendo você aqui para estudarmos a Palavra de Deus. E se você está chegando hoje, este aqui é o nosso guia de estudos, Reavivamento e Reforma. E se você não tem o seu guia de estudos, não tem problema. Acesse www.cpb.com.br e pegue o seu online. E nós já estamos preparados para começar o estudo de hoje. Estamos aqui com o Júnior, que está compartilhando conosco a palavra de Deus. Tudo bom, Júnior? Tudo certo, Knack, mais uma vez aqui reunidos para a honra e glória de Deus, para nós aprendermos mais um pouco da palavra de Deus e como perdoar. Amém. Preparado para o estudo de hoje? Então, feche seus olhos, que vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de aprender um pouco mais de Ti a cada dia. Continue conosco sempre, em nome de Jesus. Amém. Júnior, para a gente começar o estudo de hoje, eu quero voltar à pergunta que terminamos ontem. O nosso relacionamento com Deus, de forma vertical, interfere, tem alguma coisa a ver com o horizontal, com o nosso próximo? Em primeiro lugar, nós devemos ter o nosso relacionamento vertical. Sim. E somente através desse relacionamento vertical, nós poderemos ter o relacionamento horizontal. O vertical é nosso relacionamento com Deus, através do estudo da Bíblia, através da oração, através do testemunho, da missão, e depois o nosso relacionamento com os nossos irmãos. É do ser humano não perdoar. O ser humano, por ser pecador, ele não perdoa, ele não busca perdão. Isso é normal do ser humano. Mas Deus capacita o ser humano a pedir perdão. E a oração que todos nós conhecemos, que é o Pai Nosso, nos deixa muito claro isso, né? Nós só seremos perdoados se nós perdoarmos. Então é muito importante nós perdoarmos. Então o relacionamento vertical com Deus, ele é fundamental para que o relacionamento horizontal ocorra bem. Tem como acontecer um separado do outro? Jamais. Até pode ter alguma coisa, mas para ter uma vida cristã perfeita, os dois têm que ser juntos. Eu posso, de repente, viver bem com meu irmão, mas não viver bem com Deus. Impossível viver bem com Deus sem viver bem com meu irmão. Né? Pode ter algumas situações diferentes, mas o que Deus procura nos seus filhos é um relacionamento perfeito entre Ele e entre os nossos irmãos. Você fala de perfeito. A gente vê em Gênesis 1 que Deus criou o mundo perfeito. Mas também no relato de Gênesis 1 fala que tinha alguma coisa que não era boa, que Adão estava sozinho. Por que isso não é bom? A solidão, ela nunca é boa, né? O jovem, ele procura sempre, quem não casou ainda está procurando alguém para casar, né? E aqueles que estão casados, às vezes, querem ter filhos para continuar a sua espécie. E nós gostamos de nos relacionar. Então, Deus viu nisso em Adão essa necessidade de uma companheira, e aí ele criou Eva. Mas uma questão em relação a não viver sozinho, ou melhor dizendo, o nosso relacionamento crescer e a gente perdoar e conviver com os nossos amigos, nossos irmãos, é a questão do amor ao próximo. Eu gostaria de ler um texto que, na parte de exposição da lição, vem tratando, que está lá em João, capítulo 13, verso 35. Você pode abrir a sua Bíblia aí. E é uma coisa fundamental na vida da igreja. Jesus, ele estabeleceu a igreja aqui nessa terra. Mas existe uma característica da igreja de Deus que ela é fundamental, que se nós não tivermos, nós podemos ser qualquer coisa, menos uma igreja. Não sei qual a denominação no qual você participa, ou que você participe na sua casa, mas se você não recorre a isso aqui, a esse ensinamento de Cristo, qualquer coisa você pode participar, menos uma igreja. João 13,35 nos diz o seguinte: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então a gente vê aí, para que uma igreja seja verdadeira, ou seja, uma igreja saudável, com discípulos de Cristo, deve ter amor. Então, quando você olha para uma igreja, se aquela igreja demonstra amor entre eles, nós podemos dizer que ali há discípulos de Cristo. Então, isso é fundamental para que a igreja seja a igreja de Cristo. Júnior, uma coisa que não deve acontecer quando nós amamos um ao outro é orgulho e ciúmes. Mas isso é do ser humano. Que problema há nisso? Bem, o problema do orgulho e ciúme é algo que a gente vê na história de
Paulo e Apolo, né? O texto, não iremos ler todo ele, mas está lá em 1 Coríntios 3, capítulos 5 a 11. Os discípulos ali de Corintos, eles tinham uma certa dificuldade em relação a quem seguir. Se eles aprenderam o evangelho por Paulo, aqueles que eram batizados achavam que pertenciam a Paulo. Os que eram por Apolo achavam que pertenciam a Paulo. E Paulo deixou bem claro, olha, não, o evangelho, nós pregamos o evangelho, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. É Deus que faz a semente realmente erguer e crescer. Então isso é fundamental. Não é porque fulano é uma pessoa que tem um certo dom que ele é melhor do que o outro. Então, isso pode gerar o quê? Um certo orgulho, pode gerar ciúme, inveja. E na Igreja de Deus isso não tem espaço para isso. Todos têm seu dom, todos têm a sua participação e todos devem crescer como um corpo, assim como a Bíblia nos diz. Então é fundamental que esse orgulho, alguém que se acha que é dono de si, que tem conhecimento de todas as coisas, essa pessoa ela perca esse orgulho para que ela tenha um verdadeiro ensino de Cristo, que é o ensino de corpo, né? Cada um fazendo a parte do seu corpo, tendo a sua participação dentro da igreja. Quando acontece esse momento de ciúmes ou também esse momento de orgulho, essa separação pode ferir e pode até magoar. O que fazer, Júnior? Uma das dificuldades que quando há o conflito entre irmãos, estamos falando de igreja, né? Uhum. Quando há conflito entre irmãos, há necessidade de resolver esses conflitos, porque os conflitos eles existirão. Nós somos, imagine aí, a igreja existem pessoas de diversas nacionalidades, diversas culturas, diversas formas de criação. E isso traz conflitos. Até poder aquisitivo também, né? Poder aquisitivo, né? Racial e tudo mais. Então, é fundamental que a gente saiba conviver com isso. E somente o Espírito Santo pode fazer essa diferença. E mais um texto que eu gostaria de ler rapidamente com vocês, de Mateus, capítulo 18, verso 15 e 17, que aqui Jesus ele nos dá o exemplo e a forma de como nós devemos seguir o procedimento para perdoar. Você não sabe como seguir o procedimento para perdoar? Jesus nos deixa a forma de como fazer isso, que diz o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda outro contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir, também a igreja considera-o como gentil e publicano. Ou seja, se você tem um problema com seu irmão, não faça fofoca. Não fale, por exemplo, fulano me distratou. Busque o seu irmão. Busque o seu irmão. E se ele mesmo assim não quiser te perdoar, leve mais uma pessoa que você confia para tentar achar a solução. Mas se mesmo assim, leve para a igreja. Mas olha, o maior erro do ser humano é quando é maltratado, fazer fofoca. E esse é um problema muito sério. E restaurar um relacionamento é algo muito difícil. E só para fechar essa questão, eu vejo assim, alguma dificuldade que nós, como seres humanos, temos em relação a restaurar relacionamento, é o fato de você chegar na pessoa. O mais difícil para o ser humano é você lidar com conflito e você criar a situação para pedir o perdão. E eu gostaria de tranquilizá-los numa questão. Se você tem um problema com o seu irmão, não queira de imediato buscá-lo para resolver o problema. Primeira coisa, você o perdoe no seu coração. Perdoe no seu coração, e aí sim, você com o coração perdoado e sem o rancor da dificuldade que tenha sido criado, você vai até ele buscar perdão. E aí, com certeza, vai ser mais fácil. Porque se você for de forma de cabeça quente ou coisa do tipo, você vai criar um outro atrito e não vai ter solução para o problema do perdão, né? Então, para você restaurar um relacionamento, perdoe primeiro no seu coração. E depois, se possível, que também às vezes não é possível, porque dependendo da situação, não é possível de você ter aquela situação de pedir diretamente. Às vezes não é possível. Se possível, você vai até ele pedir perdão. Mas também não demorar muito, né? Não demorar muito. Beleza. Você vai orar para a gente encerrar o estudo de hoje, mas antes, claro, ter o nosso desafio de hoje. Todos os dias aqui, dessa semana, estamos com um desafio. Quer saber quais os desafios de ontem e anteontem? Clica lá no youtube.com/JACentralVV. Mas, Júnior, o desafio e olhe para a gente. O desafio de hoje é nós perdoarmos os nossos irmãos espirituais. É aquele irmão que você convive na sua igreja, aquele que você tem um relacionamento, e se por algum motivo você teve alguma dificuldade com ele, perdoe no seu coração. Foi o que eu falei logo agora há pouquinho. Primeiro, perdoe-o no seu coração, tire o rancor do seu coração, e aí, se possível, você vá até ele e peça perdão.
Ok? Vamos orar? Senhor, nós louvamos a Ti mais uma vez por esta oportunidade e agradecemos porque o Seu Santo Espírito é capaz de nos dar a vontade de perdoar. Ajuda-nos para que nós possamos perdoar no nosso coração aqueles que têm nos atrapalhado, aqueles que nós, por algum motivo, atrapalhamos também, e que nós restauremos relacionamentos, para que a Tua obra cresça para a Tua honra e glória, e as pessoas vejam na Tua igreja que verdadeiramente há discípulos, pelo amor que temos um pelos outros. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar nosso estudo? Bíblia na mão, e vamos ler hoje o capítulo 41 do livro de Salmos, o Reavivados por Sua Palavra. A gente se vê no próximo Ligados. Tchau!